NQI, pastor. O Salmo 146, versículo 4, declara que na morte perecem todos os nossos pensamentos. Isto significa que na morte ficamos inconscientes? Não. É preciso que tenhamos cuidado na interpretação da palavra de Deus. As palavras pensamento, ou plano, ou propósito, que aparecem no texto, na língua hebraica, é estonar. Essa palavra estonar, marque bem, estonar. Ela também aparece em Isaías 55, versículo 7. O que diz Isaías 55 e versículo 7? Vamos abrir a Bíblia para ver o que o escritor está falando com relação a esta palavra. Diz assim: Isaías 55, versículo 7, um momentinho. Diz assim o texto: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, neste salmo, nesta passagem de Isaías 55, versículo 7, há uma recomendação: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Ora, se a expressão que aparece no Salmo 146, versículo 4, perecem os seus pensamentos, significa a pessoa passar para um estado de inconsciência na morte. Quando a pessoa atende Isaías 55, versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. O que ocorreria com as pessoas que se propusessem a seguir a Cristo, deixando os seus caminhos? Ficariam eles inconscientes na conversão por deixarem os seus pensamentos? Vou repetir a pergunta: ficariam eles inconscientes desde que deixem os seus pensamentos? Ao assim agir, convertendo-se a Cristo? Claro que não. Então, você pergunta: e como é que se interpreta então este salmo, este versículo 146, versículo 4? Significa isto que os nossos planos, as nossas perspectivas, os nossos projetos para o futuro estão sujeitos a serem frustrados. E tudo aquilo cai por terra. Quantas pessoas de negócio que projetam para o futuro, fazem seus cálculos e de repente acontece um imprevisto e tudo foi posto por terra. Maior exemplo do que estamos dizendo é quando Jesus contou a parábola do rico fazendeiro, capítulo 12, versículo 16 a 21 do livro de Lucas. Quando um homem tinha uma fazenda, ela produziu abundantemente e ele começou a fazer seus planos. O que fazer? Planejou derrubar os seus celeiros, levantar outros maiores, recolher muito daquilo que o campo produziu, e depois disse a si mesmo: minha alma tens em depósito para muitos anos, descansa, come e bebe. Mas ele ouviu a voz de Deus que lhe disse:
louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Mostrando assim que nossos projetos, que nossos planos podem ser frustrados de uma hora para outra, e tudo aquilo que se propôs fazer fica sem concluir-se. Então veja bem o Salmo 146. Ele tem duas divisões. A primeira, ele fala daquilo que Deus é, do que pode fazer em nosso favor e daquilo que o homem é. Então diz ele, o Salmo diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Tá mostrando a fragilidade do ser humano. Não confieis em príncipes, nem em homens, em quem não há salvação ou não há recursos suficientes. Por quê? Porque saindo o espírito, como diz Eclesiastes 12:7, volte ao pó, ao que era, e o espírito volte a Deus, o homem, no seu corpo, perde a consciência, no seu corpo. Naquele dia, seus planos, propósitos, todos acabam. Versículo 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então aqui está mostrando o que Deus pode fazer e o que o homem pode fazer em contraste. Ele é limitado, tudo que propõe, às vezes cai por terra sem resultado nenhum.